Meus irmãos, graça e paz, bom dia. Mais um tempo, mais um momento para pararmos e refletirmos, né, na palavra do Senhor em 2 Crônicas, hoje capítulo 32, onde um capítulo que vai nos ensinar bastante questão, bastante coisas. E quando inicia aqui o capítulo 32, vai dizer que depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, né, e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Ezequias está aí fazendo todo o seu trabalho, né, como rei, buscando a Deus, servindo a Deus, mas vem os problemas. De cara nesse versículo nós podemos aprender algo muito básico, que os problemas virão. Né? Tem até uma canção antiga, né, que diz que sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Então, não, o fato da nossa fidelidade a Deus, o fato de estarmos com Deus, não quer dizer que nós não iremos passar por tribulações. O próprio Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos de bom ânimo, porque o Senhor havia vencido o mundo. Então nós iremos sim. Não tem, ninguém vai estar livre de passar pelas provações, de passar pelas lutas. A questão é a presença do Senhor. Então, diante de tudo aquilo que Senaqueribe havia feito, né, o próprio texto, o próprio versículo vai dizer, depois de tanta fidelidade, o Senhor vem. Mas não quer dizer que o Senhor não estava sendo fiel a ele. Não quer dizer que o Senhor não estava sendo fiel a tudo aquilo a qual ele coloca. E aí, então, Senaqueribe ali cerca, né, Jerusalém, cerca Israel, cerca ali aquele povo. E ele começa então agora a trazer algumas palavras para amedrontar. Olha o que diz a partir do versículo 10. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria, olha o que ele está dizendo, né? Em que vocês baseiam a sua confiança para permanecer cercado em Jerusalém? No que vocês estão confiando? No que você está confiando para ficar aí quietinho aí? Imagina essa pergunta para nós hoje. E aí, minha irmã? E aí, meu irmão? No que você está pondo a sua confiança? E eu creio que muitas vezes os nossos problemas, as nossas questões é um tempo de Deus trabalhar, porque é um momento a qual as pessoas vão nos perguntar: poxa, o mundo caindo, as coisas acontecendo e você continua em paz, você continua crendo, você continua tendo esperança? E aí vem a pergunta: no que você tem confiado? No que você tem colocado a sua confiança? Continua o versículo 11. Quando Ezequias diz, o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses? Dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso. Será que ele está dizendo assim, quem que vocês confiam em Deus? Vocês só têm um. Percebe a questão, irmãos? Vocês só têm um. Porque todos os outros, Ezequias havia tirado. Ele disse que agora não, vocês precisam se devotar somente um. Vocês acham que um Deus é o suficiente? É que a gente tem conversado um pouco sobre Oséias, né? Que Deus é a nossa única, exclusiva fonte de esperança. Fonte de sustento e esperança. Ele continua então no versículo, né, a untar somente queimar incenso. No versículo 13, ele vai dizer, vocês não sabem o que os meus antepassados fizeram a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como, como então o Deus de vocês poderá livrá-lo das minhas mãos? Observa como aqui Deus aparece com D minúsculo e está se referindo ao nosso Deus. Todas as vezes que a Bíblia traz de Deus, falando do Senhor Deus, vem a palavra Deus com letra maiúscula. Aqui Senaqueribe, ele cita, porque não é o autor que está simplesmente pronunciando, não, um profeta, é um pagão, é um ímpio. Então ele trata o Deus de Israel como um Deus pequeno, um Deus comum a todos os outros. Então essa expressão quer dizer isso, que ele estava colocando o Deus de Israel para baixo. Isso é algo interessante. Ele vai dizer no versículo 15:
Portanto, não deixe Ezequias enganá-lo ou iludi-lo dessa maneira. Não acredite nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguirá livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Muitas vezes nós somos afrontados dessa forma, de tentar desconfiar de Deus, de tentar achar que Deus não vai fazer, que Deus não vai mover, que estamos sozinhos. Mas é onde vem a questão de voltar e realmente continuar crendo. Lembra que o versículo 1 começa a dizer, depois de tanta fidelidade, de tanta fidelidade. O texto vai continuar dizendo o que acontece a partir daí, que ele continua insultando a Deus, ele escreve uma carta insultando a Deus, ele começa a trazer muitas situações. Mas diz então que no versículo 20 vai dizer, portanto, tudo isso que Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assírio, de forma que ele se retirou envergonhado para a sua terra. E olha o que diz, e certo dia, ao adentrar ao templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Qual o Deus que não pode guardar quem mesmo? O Deus de Israel ou o Deus de Senaqueribe? Ao ponto que ele inicia o texto com toda arrogância e ele termina sendo morto pelos seus filhos no templo do Deus a qual ele confiava. Percebe, irmãos, nós precisamos continuar crendo, acreditando que Deus está agindo, que Deus está movendo. E vamos ver o quanto Deus honrou Ezequias. Mesmo que aqui ele tenha uma falha, ele se acha melhor do que todo mundo, Deus vem, trata e ele não tem dificuldade de voltar aos caminhos do Senhor, de se arrepender novamente. Que possamos pensar e colocar hoje em quem está a nossa confiança, quem nos traz tranquilidade. Deus abençoe a todos e com Deus em nome de Jesus.